De volta com o Jornal Argumento, né? Agora sim vamos conversar com o Padre Jesus Flores para falar sobre os acontecimentos da semana. Padre, é um acontecimento triste, né? Inclusive, tem uma frase que fala que nós não temos medo da morte dos amigos, nós temos medo da morte. Agora, quando se dá numa situação igual a essa, num processo eleitoral, que pode acontecer, já que estamos dentro do achismo e até agora nada foi feito. Mas a morte de Eduardo Campos, né, o que ela, na opinião do senhor, o que pode acontecer dentro desse processo? Bom, a campanha estava andando aí, né, Dilma com vantagem, em segundo lugar Aécio Neves e em terceiro lugar com Eduardo Campos e a Marina Silva como vice do Eduardo Campos. Quando foi feita a coligação, não com o Partido Sustentabilidade, porque ele nem existe legalmente, mas com o grupo da Marina, que entrou também no PSB, né, achava-se que tudo aquilo que ela tinha conquistado em 2010 automaticamente seria agregado a campanha de Eduardo Campos, o que não aconteceu até agora. Porque até agora eles tiveram muitos problemas para a convivência, muitos choques, inclusive afastando possíveis aliados que queriam estar ao lado deles e que não puderam estar por causa das posições da Marina Silva. Então não houve aquela expectativa, não aconteceu aquela expectativa de que uma aliança com a Marina seria sinal de vantagem para Eduardo Campos. E durante todo o tempo da campanha, sempre, choque, dificuldades. Como Eduardo Campos era muito hábil, cedia aqui, contornava ali, dobrava ali, o que é muito difícil, dobrar Marina Silva, mas conviveram. Com a morte repentina dele, nós estamos aí sem saber, porque ninguém sabe se por acaso a Marina for escolhida para ser a candidata à presidência da República, agora aliada ao PSB e como membro do PSB, ela vai ter o êxito que ela teve criticando justamente o sistema partidário brasileiro. Ela entrou dentro do sistema partidário brasileiro, fazendo parte de um partido socialista, mas que também de socialista já não tem mais nada, porque é um partido conservador, muito aliado ao agronegócio, muito aliado às grandes empresas, de tal modo que a gente não sabe se a elevação dela para candidata vai significar uma Marina de 2010 ou se vai significar a Marina de 2014, que até agora não teve peso na aliança com Eduardo Campos. Mas quando eram feitas as pesquisas, Padre Jesus, que colocava Marina no lugar de Eduardo, ela tinha um número mais expressivo do que Eduardo Campos. Porém, Marina é um elefante numa loja de cristais, né? E Eduardo Campos já tinha um tom mais de conciliador, como o senhor falou. Agora, eu queria que... aí a importância do Padre Jesus Flores. Nós já tivemos situações no Brasil, na política, onde uma comoção, ela virou um fato que acabou revertendo, né? O senhor podia falar algum desses para a gente, Getúlio Vargas e tantos outros que criaram essa comoção e reverteram quadros? Olha, a comoção aconteceu por ocasião do suicídio de Getúlio Vargas. Ele não estava numa situação boa diante da opinião pública, porque os adversários eram muito poderosos, tinham grandes jornais e meios de comunicação da época atrás, né, contra ele, de tal modo que quando ele tomou aquele gesto desesperado do suicídio,
houve uma verdadeira comoção e as coisas se mudaram completamente. Aqueles que se apresentavam como perseguidores, como os heróis do momento, tiveram que correr para se esconder, porque seriam linchados pelo povo se fossem encontrados. Eles se tornaram responsáveis pela tragédia e houve uma reversão de expectativa, de tal modo que aquele que era renegado e atacado duramente passou a ser um herói nacional através do suicídio, o que foi tudo muito lamentável. Houve uma comoção. Agora, eu não creio em comoção nacional com a morte do Eduardo Campos. Não obstante o valor dele como pessoa, as qualidades dele como político, a herança que ele tinha como neto de Miguel Arraes, tem acontecido uma comoção nacional para, de fato, significar que a tendência tenha se voltado para o grupo dele e o grupo saia como o grande beneficiário de uma vida que se perdeu ou de algumas vidas que se perderam nessa tragédia lá em Santos nesses dias. Então não creio em comoção nacional, não creio que isso vá ter uma influência significativa e tudo vai depender mais da capacidade da Marina de chamar a atenção sobre si ou do candidato que eles escolheram, porque afinal... Já é a Marina, está definido, ela já tem dito a pessoas próximas que esperam um posicionamento nacional do PSB. O irmão de Eduardo Campos, as pessoas que estão coordenando a campanha, dizem que Marina é o nome natural. Mas afinal não são pessoas tão importantes na política nacional, é a família que está falando. Não, mas o presidente do PSB não, mas não, também... o presidente não vai, porque quem tem que votar agora não é só o PSB. Sim. É a coligação toda. Exato. É que tem que se manifestar com pesos diferentes, mas é toda a coligação que tem que se manifestar e ninguém sabe como que a coligação está tolerando ou de fato abraçando a Marina Silva como uma salvadora neste momento. Que pode ser também que estivessem apenas tolerando em razão da escolha de aceitação de Eduardo Campos, mas agora não aconteça a mesma coisa. Ela pode não ser indicada, como pode ser indicada e o povo não ter por ela o mesmo apreço que manifestou em 2010. Essa semana, Padre Jesus, a presidente Dilma, ela começou a fazer um caderninho negro. Aquelas pessoas que estão dentro do poder, junto com ela, no PT, inclusive Rui Falcão, tantas outras pessoas que defendiam o processo Volta Lula. E ela tem confidenciado que essas pessoas agora, elas terão um tratamento diferenciado. Ela quer pessoas leais do lado dela. É uma postura correta? Isso vai afetar Lula? Não vai? Olha, se houver um caderninho com lista negra, claro que isso não é aceitável. Que ela queira pessoas de confiança para a sua campanha, tudo bem. Mas há aliados dos quais ela não pode prescindir. E aí, inclusive, Lula, e tendo que aceitar Lula, ela vai ter que aceitar também algumas pessoas que são mais da confiança do Lula do que da confiança dela, porque são duas pessoas completamente diferentes. Lula é uma coisa, Dilma é outra. Então, ela vai ter que aceitar se o Lula, a não ser que o Lula se afaste, mas não creio que vai se afastar. Ele vai entrar na campanha, vai entrar para valer, e os aliados da confiança dele também entrarão na campanha. Agora vamos falar aqui de Goiás, que o tempo está acabando, né? Começaram as entrevistas e aí Iris Rezende tem tido uma postura muito incisiva, crítica sobre a administração do governo Marconi Perillo. Vanderlan também já tem mostrado, né, as pessoas já, o que a gente temia, padre, começou a acontecer. Nós não temos mais uma campanha de projetos de postura. Nós temos, inclusive, a CELG agora é a bola da vez, né?
E aí nós não temos um debate mais propositivo, pelo que eu estou acompanhando. Um debate propositivo, exclusivamente propositivo, não vai acontecer nunca. Porque sempre, em qualquer campanha política, as pessoas têm uma parte do tempo que é gasta para fazer crítica, para mostrar as deficiências do governante agora ou também do passado. Porque como Marconi está sujeito agora à crítica, Íris também está sujeito à crítica. E a experiência de Vanderlan é apenas de senador Canedo. Um município não é o estado de Goiás. Exemplo de Antônio Gomide, que só tem Anápolis. Que é um município privilegiado. E o Antônio Gomide, que foi prefeito muito bem avaliado em Anápolis, mas também Anápolis, não devido, apesar da sua importância, não é Goiás, é diferente. Então todos terão por onde pegar, porque todo município tem problema e dificuldade, o estado tem problema e dificuldade hoje, como teve no passado e como vai ter ainda no futuro. Então essa parte de crítica ainda está dentro do tolerável, do aceitável, porque não se passou para a baixaria dos ataques pessoais, a moralidade das pessoas, a família das pessoas. Já está pronto. Não, mas não vai sair, não vai ter um peso significativo. E se alguém apelar mesmo para a baixaria, ele vai só perder. Essa é a grande questão, padre. O eleitor, ele está muito apaixonado. Na eleição passada, repudiou muito essa postura da agressão. Nesse momento que a gente vive no Brasil, de tantas demandas reprimidas, será que a postura do eleitor vai ser igual à da eleição passada, onde repudiou essa política do ataque pelo ataque? Olha, ataque pelo ataque não é aceitável. A crítica construtiva, realista, mesmo que dura, faz parte de um processo eleitoral e tem que estar presente em qualquer processo eleitoral. Não é hora de afagos, não é hora de sorrisinhos, não é hora de tapinhas nas costas, é hora de embate eleitoral. E embate eleitoral significa luta. E na luta há o que há de positivo que o titular vai cuidar de apresentar, e há o negativo que os adversários vão apresentar. Faz parte do jogo. Por enquanto eu não vi nada de pior nas críticas. Cara, há críticas tolas. Sim. Há comentários tolos, irresponsáveis, mas faz parte do jogo. Outro problema, padre, para Marconi Perillo administrar, né? Nessa semana agora houve aí o bloqueio dos bens do presidente da Getop. Há suspeitas de que a licitação do projeto do Rodovida não foi feito dentro do padrão que tenha sido feito, e tem um fato agravante, que é dinheiro do governo federal, que aí, né, abre espaços para que o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, possam também entrar nesse processo. Veio em péssima hora, né, padre? Bom, não iria sair noutra hora. Só um problema, se é real o problema, só iria ser levantado na hora da campanha eleitoral. Porque fora da campanha, cada um quer cuidar da sua vida e ninguém quer se preocupar com a vida do próximo. Mas na hora da campanha, né, cada partido já tem lá o seu cadáver guardado, passeia com esse cadáver durante a eleição e depois guarda de novo. Não se move um processo, não se faz uma acusação formal, uma denúncia formal, e fica tudo por ali mesmo, né? Claro que é péssima hora, mas faz parte do jogo. Tem razão quem está acusando? Não sei, não foi julgado ainda. Não tem razão? Também não sei, não foi julgado ainda. Mas essa antecipação, o bloqueio dos bens da pessoa já não é uma condenação antecipada aos olhos da sociedade que não entende o processo? Não, atualmente qualquer processo que se começa, já se começa com bloqueio de bens.
Está acontecendo lá com o pessoal da Petrobras no Brasil, de modo geral, e é um processo normal de bloqueio de bens, porque está sendo acusado de que ele causou prejuízo. E para preservar, né, um possível ressarcimento, já se apela para o bloqueio de bens. Bloqueio apenas, não é sequestro, é bloqueio de bens. Não é agradável, não é bom para o governo, mas também não é uma tragédia. Padre, segurança pública ainda continua sendo o tema mais debatido e o mais preocupante. Inclusive, as pessoas não estão saindo de casa, frequentando ponto de ônibus, ou seja, se abateu, tomou conta essa questão das mortes no estado de Goiás, virou manchete nacional, como nós falamos aqui no domingo passado, e tem tomado dia após dia uma conotação e uma dimensão maior. Até que ponto tem um fator político e até que ponto tem aí um fator de falta de segurança nesse processo, na opinião do senhor? Olha, há uma realidade que Goiás não está devidamente aparelhado para enfrentar o crime organizado. Há um fato que faltam pessoas, falta contingente, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, falta a infraestrutura para a inteligência trabalhar, faltam laboratórios e tantas coisas. Então, é um problema que está sendo denunciado com toda a razão. Um problema que já vem de muito tempo. Não é de hoje que Goiás sempre está foi problema, desaparelhado para enfrentar o crime, né? Agora, vai influir? Claro que as pessoas vão influir, sim. Tem peso sim. Mas não se pode também achar que houve uma mudança radical na realidade da violência aqui em Goiás. A violência sempre foi grande, está muito grande no momento, as mortes são excessivas porque não há caso de morte que se possa justificar. Não há respeito pela vida e, infelizmente, a segurança não está aparelhada para enfrentar o problema. Resolvemos isso, padre, num passe de mágica, como está sendo apresentado por alguns candidatos? Não, isso ninguém resolve em passe de mágica. Qualquer coisa leva muito tempo. Para a preparação técnica, para o serviço de inteligência, gasta-se muito tempo. Para aquisição e montagem de equipamentos, gasta-se muito tempo. Não é coisa de hoje para amanhã, não. E quem prometer de hoje para amanhã está fazendo promessa vazia, porque não tem como mudar tudo de uma hora para outra. O policiamento pode ser reforçado? Pode, a qualquer hora. A presença da polícia na rua pode ser reforçada. A eliminação dos policiais nos quadros de administração interna pode mudar? Pode mudar. Mas nada de hoje para amanhã. Saúde, Padre Jesus. Outro tema também que já está começando, porque essa questão da segurança pública já está se esticando ao máximo. Agora já começa a se abordar a questão da saúde no estado de Goiás. E aí vem também essa mesma pergunta, desculpe, né? Resolvemos o problema de saúde com passe de mágica? Também nada se resolve com passe. Quem resolve com passe de mágica é só palhaço. É só, né, prestidigitador. Cuidado que o Tiririca foi eleito e não resolveu nada. E o Tiririca, e se apresentava como palhaço. Ele não foi candidato como palhaço. Ele foi candidato por conveniência de um partido para puxar votos, né? Porque ninguém julgou a capacidade de palhaço, que você pode gostar ou não gostar. Aliás, eu gosto muito pouco do humor nacional. Acho muito sem graça e apelativo o humor nacional. Até aquele que é apresentado como humor inteligente. Você já deu uma gargalhada do humor do Chico Anísio? Já. Gargalhada não tem como, é um sorriso, né? Interessante, né? Nada mais do que isso. Agora,
passe de mágica só faz, então, profissional da área da mágica, que todo mundo sabe que é possível fazer mágica, embora nada se altere. A presidente Dilma esteve aqui essa semana e aqui gravou o início do horário eleitoral, e aí ela foi muito assim discreto e tal, mas muitas críticas à volta do passado, muitas críticas a essa postura que aí está, e ela fala que nos próximos 4 anos, se reeleita, ela fará tudo aquilo que ainda está por ser feito, Padre Jesus Flores, porque, segundo ela, agora ela está preparada para os desafios do crescimento do Brasil. Bom, aí é a questão de discurso de candidato que tem sempre um valor muito relativo. Ninguém pode dar valor absoluto a discurso de candidato. E nenhum, nunca. É sempre relativo, porque afinal ninguém sabe o que pode acontecer amanhã, ninguém sabe o que pode acontecer com a candidata, ninguém sabe o que pode acontecer na política, como também na economia mundial, como na situação mundial. São coisas que têm o seu valor como campanha eleitoral, mas valor muito relativo. E aqui em Goiás, Padre Jesus, a campanha, ela começa a tomar assim tons, né, nas redes sociais, extremamente agressivas, engraçadas, nesses aspectos. Essas agressões que o senhor fala que ainda não apareceu na televisão, ela está a todo momento nas redes sociais, condenando candidato A, candidato B, candidato C. E há um acesso muito grande das pessoas às redes sociais, atraídas por essas situações. A televisão, ela vai se sobrepor às redes sociais, na opinião do senhor, o papel que cada uma vai desempenhar dentro desse processo? Olha, todo mundo sabe que essas críticas nas redes sociais, elas não são gratuitas. Tem muita gente paga pelos candidatos para fazer esse trabalho sujo. Inclusive colocaram na rede social que Dilma Rousseff, ela derrubou o avião de Eduardo Campos. Bom, são tolices tão grandes, não é? Bobagens tão grandes, e vão fazer, e com isso também perde a força, e a presença dos candidatos no rádio e na televisão será muito mais significativa e muito mais forte, porque ainda estamos aprendendo a usar as redes sociais e a usar com responsabilidade as redes sociais. Porque, por enquanto, quem está envolvido de uma forma muito direta é alguém, eleitor, direito dele de se manifestar. Vai ter influência? Pode ter, mas não é significativa e ainda não tem o peso que já teve noutros lugares. Uma última pergunta, depois o comentário do senhor. Estamos no momento do repensar, padre, porque pouco ou quase nada nós temos acesso ou nos preocupamos em checar aquela informação que a gente recebe, se ela tem fundamento ou não. A gente recebe e repassa. Chegou o momento do parar de pensar e repensar aquilo que é mostrado antes da gente passar para frente, a gente repensar aquilo que foi dado como pensado e a partir disso a gente parar ou continuar? Olha, eu sistematicamente não descreio e nem creio naquilo que me é dito. Mantenho sempre uma posição de reserva, porque não sei até onde aquele dado é confiável, até onde a pessoa que lançou este dado ou esta mensagem está interessado em denegrir para elevar outro, porque ele está ganhando dinheiro em cima disso, e se eu acreditar nisso, banco um idiota. Qualquer pessoa medianamente inteligente não acredita em nada à primeira vista,
não acredita em nada sem avaliar, sem pesar, não acredita em nada sem confrontar com outras visões possíveis de outras pessoas, de outras redes, de outros veículos. Eu, pessoalmente, não acredito em nada que me dizem, de informação que me dizem, olho, escuto, repensa, calo, penso primeiro. Para repensar tem que pensar antes. Não, porque já vem um pensamento pronto. Não, vem o dele lá, não o meu, né? Isso. Eu vou então criar o meu pensamento sobre aquilo, pensar, repensar. Para transmitir qualquer coisa que eu receba através de uma rede social, eu teria que ver confirmada a informação, a não ser a factual direta. Ninguém poderia dizer, né, a Dilma morreu. Não, quem morreu foi Eduardo Campos. Se alguém dissesse que era a Dilma, logo eu estaria vendo que, né, é uma tolice. Quem morreu foi o outro. Né? Exato. Isso aí é a questão do receber... Espírito crítico, porque sem espírito crítico você não consegue viver no mundo midiático em que nós estamos hoje. Sem espírito crítico, você é apenas uma vítima tola, paspalha da manipulação dos outros. Ok, padre. O programa chegando ao fim, aquele comentário, né, durante a semana, o que mais chamou a atenção do senhor, talvez não tenhamos abordado aqui, ou se abordamos, o senhor queria sempre, né, respeitado pelos editoriais que consagrou o senhor na imprensa por ter um pensamento próprio, né, e não simplesmente repetir, né. Essa semana o editorial do senhor, ou a mensagem, ou até mesmo aquela forma de abordar um tema. É uma semana em que nós estamos ainda marcados pelo luto da morte de um candidato, principalmente de um pai de família, de uma pessoa que procurou servir ao seu estado e ao seu país. É um momento de reflexão, para que a reação não seja nem descontrolada e nem também irracional. É hora de parar para pensar, e aqueles que são responsáveis para resolver o problema eleitoral que tenham sabedoria para fazer o que é melhor para o país e mesmo para o grupo. É o que a gente espera. Padre Jesus, sua bênção, e mais uma vez, muito obrigado por contribuir conosco aqui. Experiência a respeito, eu acho que isso é fundamental para a gente fazer e construir cidadania, né? O fato, o discurso que a gente teria que ter, né? Cidadania, né? O que falta nesse país. Não, claro que muita gente tem um espírito cidadão e se comporta como excelente cidadão em todos os segmentos de pessoas. Ok, agradeço muito pela gentileza. Na próxima semana, Padre Jesus estará, né? Já vem o gerúndio, né? Na próxima semana, Padre Jesus estará conversando com o candidato ao governo do estado de Goiás, Marconi Perillo. Voltamos amanhã. A todos vocês, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até lá. De volta com o Jornal Argumento, né, e reiterando que uma vez por semana os candidatos ao governo do estado de Goiás virão até aqui apresentar seus projetos, suas propostas, conversando com o Padre Jesus Flores, que hoje recebe Marta Jane, candidata pela coligação Construindo o Poder Popular Goiás para os Trabalhadores, formado pelos partidos PCB e PSTU. Padre Jesus. Uma das glórias do nosso tempo para determinada imprensa e para muitos intelectuais é a Revolução Industrial, né, com a nova dinâmica hegemônica pelo capital financeiro, né, mundializado. E é também uma grande crítica que o PCB faz, não é? O que esta Revolução Industrial trouxe de benefício e malefício para o nosso mundo? Sim, o problema real não é a revolução industrial em si, né? Aquilo que as forças produtivas foram capazes
de avançar, de construir, de melhorar, né, do ponto de vista da produção humana, né, do ponto de vista da satisfação das necessidades humanas, né, isso deve ser enfatizado como positivo. Quer dizer, a questão não é nesse âmbito, né? Mas essa relação mundializada do capital produz desigualdades em esfera mundial cada vez maiores, né? E condições subhumanas em determinadas áreas do planeta, com altíssima concentração de capitais em outras áreas do planeta, né? E isso tudo de forma muito volátil também, né? Os capitais migram de forma muito rápida, de forma quase que autônoma, né? Qualquer incidente que aconteça no Brasil hoje, o capital já está fugindo. Saída de capitais, né? Agora, na nossa análise, né, essa saída de capitais ou essa entrada de capitais não altera qualitativamente a vida do trabalhador, a vida da maior parte da população. Podemos dizer, mas a saída de capitais gera desemprego. Gera desemprego. Nós já estamos convivendo com altíssimos índices de desemprego e um nível de informalidade, né, de trabalho informal, cada vez maior. Então, a contradição que está colocada e que, sob o capitalismo, não tem alternativa. Por isso que nós estamos dizendo que o socialismo é cada vez mais necessário e urgente, né? A contradição que se estabelece é que quanto mais desenvolve-se as possibilidades tecnológicas de solução dos problemas da humanidade, mais gera uma quantidade absurda, né, de seres humanos que não têm acesso ao mínimo. Aqui no estado de Goiás, especificamente, né, esse processo de mundialização que coloca o estado de Goiás, né, num cenário de exportação, né, dos commodities aí produzido pelo agronegócio, né, o agronegócio que produz a cana para exportação, né, produz a soja para exportação, produz o milho para viram exportar. Moedas, commodities, né? Isso. Viram moedas. Viram moedas no mercado internacional. Nós pudemos presenciar aqui no estado de Goiás, com esse processo, uma altíssima concentração de maquinários, desenvolvimento tecnológico mesmo, nesse tipo de trabalho, né, nesse tipo de produção em larga escala para exportação, que gerou um desemprego no campo muito, muito intenso. Nós temos as grandes propriedades, grandes latifúndios que produzem para o agronegócio, né, que produzem esses commodities, né, que se tornam commodities no mercado internacional, são grandes extensões de propriedade de terras com uma quantidade de empregos baixíssima, porque o nível de tecnologia e, né, de maquinários e tudo é bastante intenso. Então, a empregabilidade nesse espaço é mínima, né? Mas aí tem um paradoxo. Consome, só concluindo, mas consome em torno de 75% das terras do estado de Goiás. Na contrapartida, a agricultura familiar, a agricultura camponesa, dentro dos 25% restante do território goiano, emprega 80% mais de trabalhadores do que o agronegócio. Mas essa há paradoxo. Por exemplo, há falta de mão de obra nas áreas rurais. A senhora mesmo falou sobre essa questão da agricultura familiar. 85% do que se produz no Brasil vem da agricultura familiar. De alimento. De alimentos. Isso, o alimento é produzido então, pela agricultura familiar. Esse discurso da senhora, ele não tem um paradoxo, ou seja, falta mão de obra nas grandes produções. E a agricultura familiar hoje,
ela emprega muito e gera uma riqueza imensa. Mas é exatamente isso que eu estou falando. O agronegócio e a grande extensão de terras ocupadas pelo agronegócio, não é que falta mão de obra, acontece que ela emprega pouco. A quantidade de postos de emprego... Mão de obra qualificada, que eles dizem. Há controvérsias, porque os estudos mostram que, por exemplo, o manejo de determinadas máquinas exige uma qualificação... treinamento mínimo. Mínimo, que ele faz no momento em que ele vai entrar em contato com a máquina, com aquele espaço. Agora, a agricultura familiar é que tem sofrido grandes golpes por parte das políticas públicas, né, que não levam em conta ou que não prioriza a soberania alimentar, e no lugar disso, prioriza no âmbito das políticas públicas, e o Estado de Goiás é exemplo disso, os incentivos fiscais para o agronegócio. A agricultura familiar tem sofrido com falta de incentivos suficiente, com falta de reforma agrária. Nós temos dados no estado de Goiás que a mínima reforma agrária que foi feita no estado abarca 75% da reforma agrária que foi feita, quase 80%, aconteceu nas regiões norte e nordeste, onde a terra necessita de muito mais trabalho, muito mais investimento para se tornar produtiva. As terras do sudoeste, centro, sudoeste goiano, tiveram um mínimo de percentual, menos de 3% de terras envolvidas com a reforma agrária. Então, por quê? Porque aqui na região sudoeste central do estado, concentram as terras mais cultiváveis, né, que são cultivadas com menor investimento, e essas estão destinadas ao agronegócio, que vão, inclusive, durar pouco, porque a monocultura destrói a terra e nós já temos estudos sobre isso. O grande sonho é fazer do país um grande agronegócio, não é? Que alternativa que a senhora tem a esse sonho brasileiro do momento? Esse sonho brasileiro do momento é um sonho de um grupo muito pequeno de brasileiros, né? Mas é o que aparece, é o que grita e é o que ganha visibilidade, porque está no discurso dos candidatos da direita, que têm ocupado espaço na mídia, que as televisões abertas trazem, né, para apresentar suas propostas, e que têm ocupado cargos de governadores, de prefeitos e até da presidência da República, porque nós temos aí que os índices de reforma agrária, né, os dados sobre a reforma agrária no governo do PT são irrisórios, são ínfimos, né? E ainda a complicada ou quase ausente política de apoio para o desenvolvimento do assentamento depois que ele é efetivado. A nossa alternativa, o que a gente apresenta de alternativa, em primeiro lugar, é preciso construir alternativas de participação efetiva do povo. O que significa isso? É o que nós estamos chamando de poder popular, que significa, dentro da perspectiva do PCB e do PSTU, nessa coligação, construindo o poder popular, significa que a população tem que participar das decisões. Significa que num possível governo do Mauriase, por exemplo, que é o nosso candidato a presidente da República pelo PCB, está trazendo aí perspectivas de transformação da realidade brasileira, né? Significa que os trabalhadores e usuários do serviço público, daquelas dimensões do direito das pessoas, devem ser direcionados pelos próprios trabalhadores. É preciso que se constituam conselhos populares deliberativos que possam decidir sobre as políticas públicas no país e no estado de Goiás. Isso está sendo apresentado como a destruição da democracia no Brasil. Qualquer coisa na linha de poder popular já é negação da democracia e já não é, tentativa de fazer o que o Hugo Chávez fez lá na Venezuela, o que o Evo Morales tenta fazer lá na Bolívia. Tudo é visto como se fosse uma tentativa de
poder ditatorial. Nesse discurso aí, há quem diga que até o PT é comunista, que quer implantar, quer dizer, totalmente, uma visão totalmente contaminada por uma visão de extrema direita, de conservadorismo tal, que percebe, inclusive, os conselhos que estão sendo aí objeto de regulamentação do governo federal como algo revolucionário, e na verdade não é. Quando nós falamos de conselhos populares, nós não estamos falando de conselho no formato que o governo da Dilma está propondo agora para serem instituídos. Ali são conselhos extremamente limitados, são conselhos consultivos, nós estamos falando de deliberativo, tem que tomar decisão, e há um Mas vício aí seria já... o fim da representação parlamentar? Não necessariamente, a menos que os trabalhadores entendessem que sim, mas nós podemos ter... Mas já seria a ditadura do proletariado, hein? Quem sabe chegamos lá, né? Pelo menos os trabalhadores... o trabalhador, se tomasse consciência de que é ele que produz a riqueza, de que ele é a maciça maioria da população do país, e particularmente aqui do estado de Goiás, nós teríamos uma realidade diferente. Mas vamos voltar para Goiás? Vamos voltar para Goiás. Só em Goiás agora, viu? Só uma pergunta. A senhora foi destaque na eleição passada por ter uma postura muito radical, né? E até assim, contrário. Não está tendo interferência aí, né? Infelizmente, isso acontece. Principalmente na Copa do Mundo, né? Na eleição passada para governo do estado, apesar de não ter ido para o segundo turno, mas a senhora chamou a atenção por ter uma forma muito firme e da presença da mulher nesse processo. A senhora hibernou nesses 4 anos? Eu sou professora, né? Não sou candidata profissional, o PCB não tem candidatos profissionais, nós somos todos trabalhadores e estamos atuando nos espaços de atuação profissional, nos movimentos sociais, nas lutas que estão ocorrendo. A gente não tem o espaço na mídia que tem os partidos tradicionais. Esse é sempre o discurso de oposição. Não temos espaço na mídia. Mesmo, não, mas aí a situação, ela fala que a mídia massacra. Quem está no poder fala que é massacrado pela mídia. E Olha quem só, está fora diz que não tem espaço. Existe toda uma lógica constituída para que a correlação de força não se altere, para que os grupos econômicos que estão no poder permaneçam elegendo seus representantes, como tem sido historicamente, né? Isso está presente no papel que a mídia faz, né? Na relação... Não, é só explicar, porque a gente traz aqui pessoas que estão no poder e falam assim, vocês da mídia que criam essa situação. Aí a oposição vem aqui e fala que não tem espaço. Aí quando vem fala assim, vocês da mídia que criam isso. Mas aí o que vocês da mídia criam, né, de problema para determinado governador, prefeito, deputado ou sei lá quem for, é uma coisa de jogo de grupos que estão no poder. E aí eles se sentem, né, ressentidos quando determinado escândalo vai ao ar, quando uma denúncia aparece, mas isso está tudo na superficialidade da coisa, da política, né, das relações políticas. Existe uma relação deteriorada, vamos dizer assim, dos grupos que estão no poder, por meio dos seus representantes políticos, e da mídia. Aqui no estado de Goiás nós temos isso. A forma com a qual o governo financia mais ou menos, de forma aberta ou de forma obscura, determinadas meios de comunicação, resultam também na linha política que esse meio de comunicação vai dar para a intervenção daquele determinado político. Nós temos visto aí no estado de Goiás vários exemplos de jornais impressos, de programas de televisão, né, de canais de televisão que se alinham com determinado grupo político ou a outro grupo político.
O que nós estamos dizendo, o que nós, da esquerda socialista, está dizendo, é que não nos interessa essa disputa de espaço, de poder, essa disputa de cargo, quem assumiu o quê, quem assumiu outra coisa. O que nós estamos dizendo é que a mídia, num sentido geral, né, impressa, televisiva, rádio, os meios de comunicação majoritários, principalmente rádio e televisão, a despeito de serem concessões públicas e de terem a responsabilidade social de garantir o debate democrático e público, né, aberto, com espaço para o contraditório também, não tem feito isso, historicamente, não só no estado de Goiás, mas no Brasil. Por quê? A esquerda socialista não tem espaço nos meios de comunicação no estado de Goiás. Aqui quando nós apresentamos... Aqui nós abrimos espaços para, inclusive, até somos criticados por abrir muito espaço. A esquerda socialista... Agora, Goiás. A senhora critica o desenvolvimento do estado de Goiás. E Goiás é apresentado sempre assim, né? O Brasil cresceu tanto, o Goiás cresceu tanto. A exportação Brasil caiu tanto, Goiás cresceu tanto. Agora, a senhora critica o desenvolvimento de Goiás, por que critica e o que a senhora apresenta como desenvolvimento aceitável para Goiás hoje? Bom, em primeiro lugar, nós nem compactuamos dessa perspectiva de que há, de fato, um desenvolvimento no estado de Goiás. O que nós entendemos dessa política econômica e dessas relações de produção que estão colocadas no estado de Goiás? Há um crescimento econômico, que é diferente de desenvolvimento. Quando a gente fala desenvolvimento do estado de Goiás, nós estamos falando do aspecto humano, do aspecto do atendimento das políticas sociais, nós estamos falando da qualidade de vida, nós estamos falando do bem-estar das pessoas, né, do viver bem, enfim. Desenvolvimento implica necessariamente a condição humana, né, nessa relação. Agora, o crescimento econômico se dá a despeito de o crescimento não demanda necessariamente que haja desenvolvimento. Então, nós temos visto índices econômicos, né, a balança comercial aí extremamente favorável para o estado de Goiás. Isso é crescimento econômico, é acúmulo de riqueza, é geração de produto interno bruto, que é o PIB, né, goiano, que é apropriado pela iniciativa privada. Mas isso é indispensável também para o desenvolvimento. O desenvolvimento só vai se dar quando essa riqueza produzida for também distribuída, na forma de salários, na forma de políticas sociais, de fato, que garantam o acesso universal e restrito e gratuito dos trabalhadores, da população em geral, a uma educação de qualidade. E educação de qualidade, quando a gente fala, não é um termo etéreo, vago, não. Nós estamos falando de escola bonita, de escola que a criança chega e se sente bem. Nós estamos falando de escola com quadra coberta, com biblioteca realmente que contribua para o conhecimento, né, de professores, funcionários e estudantes. Nós estamos falando de salário justo, adequado para professor, para que ele possa não se sobrecarregar trabalhando em 3 escolas, mas conseguir ter uma vida digna, né, trabalhando, dando aula um período, se aperfeiçoando, se aprimorando, desenvolvendo as atividades do ensino no outro período, né, com uma carga horária de dedicação exclusiva, como é o ideal. Nós estamos falando de saúde pública que não faça com que as pessoas tenham que se espalhar nos corredores de hospital sem ter um atendimento. Nós estamos falando de saúde pública que não faça com que o doente em situação grave do interior tenha que ser deslocado para Brasília, para a região metropolitana de Goiânia, dentro de uma ambulância durante um grave ataque de saúde, né, que é a política de saúde no estado de Goiás, a política da ambulância, há décadas, né? Isso significa, de fato, desenvolvimento, né? Transporte público gratuito, defendemos o tarifa zero como gratuito, direito. Como que a senhora pensa em dar
esse transporte público gratuito para todo mundo? Transporte público gratuito está na Constituição, né? Então a gente pensa que o mínimo, né, isso não é nem nada revolucionário, porque a Constituição brasileira tem aspectos muito positivos, mas ela não é uma Constituição socialista, comunista, né? E a Constituição brasileira, mesmo diante dos limites que ela apresenta, ela diz que transporte, o direito de ir e vir, né, é direito, né? Não é mercado, não é uma mercadoria que vai estar disposta aí nas relações de mercado para que o cidadão vá lá e compre, pague, e se ele não tiver, ele compra uma bicicletinha velha para poder se locomover, ou ele anda quilômetros a pé porque não tem como usufruir do direito de transporte, né? Não, isso não é o que nós estamos falando. A mudança de prioridade no processo de arrecadação, por exemplo, dos impostos no estado de Goiás, pode gerar recurso para financiar o transporte. Mas como seria essa mudança de arrecadação? Nós defendemos o fim das isenções fiscais para as empresas. É a grande arma que o governo diz que tem, e sem isso o Goiás vai cair no buraco. É a grande arma que o governo tem para beneficiar a iniciativa privada, para beneficiar o agronegócio, para beneficiar os empresários da construção civil. Mas né? o Goiás não tem nenhum benefício com esses incentivos? Se nós colocarmos na balança os prejuízos e os benefícios, né, os ônus e bônus, nós temos mais ônus do que bônus. Qual que é o argumento que o governo, o governador, a política econômica do estado de Goiás utiliza para poder justificar essas políticas de isenções? É a criação de emprego, é o desenvolvimento, essa coisa toda. Estou acabando de colocar aqui, na nossa compreensão, não há desenvolvimento a partir disso. Os postos de empregos que são gerados com a implantação de fábricas, de empresas, de grandes estabelecimentos rurais do agronegócio, né, para produção aí, para exportação, geram pouquíssimos empregos em comparação com a quantidade absurda de recursos que deixam de entrar como impostos nos cofres do Estado. Então, existem políticas que garantem distribuição de riqueza e garante o desenvolvimento e os postos de trabalhos. Quais são? Muito mais, eu vou chegar lá, muito mais que tem uma correlação aí de custo-benefício muito mais interessante para o estado de Goiás. A política da reforma agrária é uma simples, clara e transparente para qualquer um ver diante dos dados. Os dados são estarrecedores. Se você vai observar os dados referentes ao campo, aquilo que o agronegócio traz de benefício e aquilo que a agricultura familiar, a agricultura camponesa traz de benefício. Então, do ponto de vista da quantidade de empregos, do que produz, do que fica no estado de Goiás e do que vai para fora, do que é distribuído, né, enquanto riqueza para uma quantidade maior de pessoas e do que é gerado e acumulado por poucas pessoas. Esse é o aspecto. A Constituição, né, a organização de espaços de produção estatais com autogestão de trabalhadores é uma outra possibilidade também de gerar emprego, de gerar riqueza. Mas isso está muito longe, não? Tá não. A gente estava falando aqui agora da Flasco no Sul. Caso. Não, né? Não, tem vários. É um caso. Tem vários casos de fábricas que são apoderadas pelos trabalhadores, que eles assumem a fábrica, né, num processo de autogestão de distribuição da riqueza e que são todos muito bem sucedidos quando não há interferência de fora, boicote da concorrência, né? Porque aí sim, essa lógica da concorrência, do boicote, aquele que produz e produz mais e melhor do que eu, essa é uma lógica capitalista, né? Agora, para fazer escola de qualidade
emprego de qualidade, saúde de qualidade, vai precisar de muito dinheiro. De onde o Estado vai tirar esse dinheiro? Olha, nós defendemos os 10% do PIB para a educação no estado de Goiás. A gente entende que sem essa política séria, né, isso não é possível ser revertido, né? E esse recurso, né, público, na nossa compreensão, no nosso entendimento, deve vir, e ele já existe, né, na própria arrecadação que o Estado faz, ampliando essa arrecadação com o fim das isenções, das políticas que beneficiam setores e grupos econômicos. Então, você amplia a arrecadação e rediscutindo, por exemplo, a situação da dívida interna do Estado de Goiás. O Estado de Goiás é um dos estados que tem uma maior dívida entre os entes da federação, entre os estados. Por mais que se discuta uma dívida, ela continua sendo uma dívida e o credor quer receber esta dívida. Eu não sei, não. Tem dados aqui no estado de Goiás que mostram que a dívida do estado de Goiás já foi paga e que aquela lógica de juro em cima de juro que vai possibilitando o aumento dessa dívida, né, que na verdade uma forma de saída de recursos, né? A arrecadação do estado de Goiás fica a maior parte comprometida com o pagamento da dívida para o ente federado, né, da unidade, para o governo federal, e o governo federal também compromete quase que 50% da sua receita com o pagamento de dívidas que também já foram mais do que pagas se levarmos em conta uma lógica mais humana de pensar as relações econômicas que estão estabelecidas. Estamos no fim do programa, né? Gostaria que a senhora tivesse o tempo para sintetizar a sua proposta para Goiás. Bom, nós queremos falar com as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, chamar os trabalhadores, as pessoas que estão cansadas dessa lógica eleitoral que promete resolver o problema que nós vivemos, todos os problemas, né, que são vários, todos os dias, e, na verdade, esses problemas não são solucionados. Nós queremos chamar essas pessoas para virem dialogar com a gente, isso que nós estamos chamando de construção do poder popular. Sabemos que o processo eleitoral é extremamente limitado para isso, né? Mas nós estamos abrindo, dando continuidade, na verdade, porque esse debate já começou desde 2010, e queremos discutir esse poder popular nas ruas, nas manifestações, nas greves, na organização da classe trabalhadora, porque nós entendemos que só a pressão popular, o povo trabalhador organizado é que vai, de fato, mudar a sua própria vida. A senhora vai fazer a campanha com R$200 mil, quando os outros candidatos falam de 30, 35 milhões? E nem R$200 mil, Padre Jesus. Aquilo lá é só uma projeção, um número aleatório, porque é necessário colocar, né? A gente é obrigado a preencher o formulário, mas com toda certeza, nem isso. A gente não recebe recurso da iniciativa privada, porque nós somos... Mas também com essas ideias que receber? Nem vai ter iniciativa privada querendo nos financiar. Nem se quisesse, né? Porque a iniciativa privada acha que pode comprar as ideias de todo mundo, pode comprar, pagar e levar, inclusive, o seu sonho, a sua ideologia, o seu projeto de sociedade de transformação. Okay. Nós não estamos à venda. Padre Jesus, o cordial, né, cumprimento, obrigado, uma dama, então. Estamos recebendo eu uma que dama, agradeço. Né? Seus R$200 mil. Tomara que chegue aí pelo menos um pouquinho disso, né? Mas será a doação dos nossos militantes, dos apoiadores. O mais importante nesse processo... E não vai chegar aos 200 mil nem de perto. O mais importante nesse processo, candidato, é uma vitória das mulheres que estão participando do processo político no Brasil, e é fundamental que as mulheres participem ativamente e não só como coadjuvante. Obrigado pela presença da senhora, pela entrevista. É um prazer recebê-la, foi um prazer imenso recebê-la aqui, e voltará para que nós falemos mais sobre esses outros assuntos.
Eu que agradeço muitíssimo a você, agradeço a toda a equipe que nos recebeu muito bem e agradeço as pessoas que estiveram conosco até o momento acompanhando aqui esse bate-papo. Ok. Um breve intervalo comercial, depois vamos falar sobre os assuntos da semana, né? Afinal de contas, Eduardo Campos morreu e agora o cenário que parecia já estar definido, né, na política é assim. Um fato novo muda tudo. E a gente fala sobre esses e outros assuntos também, sobre a denúncia da AGETOP, que já está na mão do Ministério Público, com o Padre Jesus Flores, depois do intervalo comercial. Um instante só. Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, e também para vocês que nos acompanham por todo o mundo através do site tvcapitalgoiania.com, mais uma edição do Jornal Argumento, edição especial. E uma vez por semana traremos aqui os candidatos ao governo do estado de Goiás para conversar com o Padre Jesus Flores sobre seus projetos, planos e também como administrar o estado de Goiás, seguindo a orientação do Tribunal Regional Eleitoral. Fizemos um sorteio e o primeiro candidato, a primeira candidata, né, é Marta Jane, ela que faz parte da coligação Construindo o Poder Popular Goiás para os Trabalhadores, formado pelo PCB e também pelo PSTU. Candidata, muito obrigado pela presença da senhora, é um prazer muito grande recebê-la. Eu que agradeço o convite para estarmos aqui presentes, agradeço a TV Capital e a oportunidade de estar aqui falando com os telespectadores da TV Capital. Ok. Padre Jesus, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor e é uma honra tê-lo aqui novamente. E vamos então saber, né, o que Marta Jane propõe para o estado de Goiás. Obrigado pela presença. Obrigado a você e começamos a conversa. Primeiro, os políticos muitas vezes acham que todo mundo já os conhece, mas nem sempre, né, os candidatos são conhecidos enquanto pessoas, enquanto uma história de vida. Quem é Marta Jane? Bom, esse é um bom começo, né, de apresentação, né? Marta Jane, eu nasci em Caçu, né, cresci, fui criada em Jataí, moro em Goiânia desde 92, né, sou professora, sempre atuando na rede pública de ensino, né, fui professora da rede municipal de educação de Goiânia de 92 até 2011, né. De 2001 a 2011 também atuei na Universidade Católica, hoje Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como professora convidada do Departamento de Educação. E de 2011 para cá, professora do Instituto Federal de Educação de Goiás, no campus Anápolis, onde eu tenho exercido a profissão de professora, o cargo de professora, desde 2011, trabalhando principalmente com a formação de professores na licenciatura. E a vida política começou quando? A vida política começa na minha trajetória ainda na universidade, nos primeiros anos da universidade. Eu fiz o curso de pedagogia na Universidade Federal de Goiás, momento no qual eu assumi presidência de centro acadêmico, executiva nacional de curso, me inseri num debate político em defesa da educação pública, de qualidade, gratuita. E desde então, como professora da rede municipal, a minha atuação tem sido no movimento de professores, porque nesse momento, como estudante do curso de pedagogia da UFG, eu já era professora da rede municipal, com curso de magistério, e, ao mesmo tempo, atuando no movimento estudantil, atuando na base de professores da Rede Municipal de Educação de Goiânia. E vindo agora para o IFG, também atuando na militância, na luta mesmo pelas melhorias das condições de trabalho dos professores da Rede Federal
de ensino com a intervenção juntamente com o sindicato. Na rede municipal, eu sempre atuava, principalmente nos últimos anos, numa organização mais de oposição à direção do sindicato, à direção do Sintego, por discordar politicamente da linha que o sindicato vinha adotando nos últimos anos em relação ao movimento dos trabalhadores de educação da capital, sobretudo. Como que a senhora vê o movimento dos professores na defesa dos seus direitos hoje em Goiás? Os professores, não só em Goiás, mas no Brasil, como uma forma geral, têm dado verdadeiras demonstrações de organização, de luta, muitas vezes acusados de corporativistas, né? Mas, enfim, a forma com que as categorias profissionais se organizam demanda, né, que os trabalhadores se organizem por categoria profissional e lutem por isso. Nós tivemos aí no movimento nacional e aqui em Goiás também um grande avanço com a aprovação da lei do piso, que resultou da mobilização, da pressão, da organização dos trabalhadores de educação, particularmente dos professores, né? O piso é do magistério, né, do professor, mas não tivemos força o suficiente para manter a lei tal qual ela foi aprovada, conforme a CNTE defende hoje, que é aquela lei original que previa uma valorização efetiva com índices de correção baseado no custo aluno-qualidade. Quer dizer, isso nós perdemos, né? Tivemos embora muitos avanços, esse foi um dos prejuízos que o movimento teve em função da organização, sobretudo dos governadores, né? Responsáveis pelo executivo, sobretudo estadual, em vários locais, em vários estados do Brasil, que entraram com recurso na AGU contra o índice de correção do piso, e foi enfim, mas a gente pode contabilizar muitas vitórias em função dessa organização. Fala-se que a educação é para o projeto prioritário do Brasil. E determinada linha de imprensa diz que os grandes opositores e obstáculos para que a educação avance no Brasil são os professores. Como que a senhora vê essa acusação? Esse tem sido o discurso da revista Veja nas últimas décadas, pelo menos umas 2 décadas, a última década sobretudo, né, de um ataque extremamente conservador contra os trabalhadores da educação, de uma forma geral. E esse ataque não atinge só nós, professores, né? É uma forma de desqualificar a organização dos trabalhadores, a força do movimento de trabalhadores de uma forma geral, no sentido de garantir as flexibilizações dos direitos trabalhistas, o que vem acontecendo aí. Em matéria de educação especificamente, eu vejo que nós temos no Brasil, e particularmente no estado de Goiás, nas redes municipais, tanto da capital quanto do interior, e na rede estadual de ensino, os professores têm dado demonstração de muita luta, muita perseverança e muita vontade de construir uma educação de qualidade, porque nós ainda temos escola funcionando com as condições de trabalho que os professores têm, com os ataques cotidianos que, inclusive, o governo estadual e o governo municipal, né, aqui da capital, fizeram, né, em relação aos direitos dos trabalhadores da educação e particularmente dos professores nos últimos anos. Mas, candidata, o governo do estado retira... Não, sim, é só uma colocação. Fomos às ruas pedindo o passe livre como a solução para a educação. Naquele momento falava-se, vamos cuidar das escolas para depois permitir o acesso do aluno à escola. Inclusive, o partido da senhora esteve nas ruas brigando pelo passe livre como solução para a educação. O passe livre não como solução para a educação pontualmente. O passe livre enquanto um direito do estudante, né? Agora, as soluções para a educação, na nossa compreensão,
elas vão muito além da questão do passe livre ou da questão de um projeto pedagógico adequado. Elas vão muito além disso. Nós entendemos que educação de qualidade, assim como saúde de qualidade, transporte, moradia de qualidade, só serão resultados de uma política efetiva de distribuição de riqueza, no Brasil e no estado de Goiás. Falar de qualidade de vida sem distribuir riqueza é falar na problemática, na superficialidade. Por isso que nós fazemos uma defesa intransigente de mecanismos reais e efetivos de distribuição de riqueza, como a questão da reforma agrária, como a questão da melhoria efetiva dos salários dos trabalhadores, né? O estado de Goiás tem aí divulgado os índices, né, de crescimento do PIB. PIB bate recorde de crescimento. Estamos aí entre as primeiras, né, a 8ª economia do país. No entanto, nós estamos nos piores, no ranking de salário de trabalhadores, nós estamos nos piores locais, 20º local no ranking de salário. Em se tratando de professores, que nós estávamos falando agora há pouco, nós estamos no 22º lugar em termos de salário de professores no Brasil. Diz que os professores e os sindicatos de professores trabalham pelos direitos e privilégios e não lutam pela educação. Eu não considero privilégio, por exemplo, defender que os professores tenham 1/3 da sua carga horária para planejar o seu trabalho, para corrigir as atividades, para inovar no processo pedagógico dentro de sala de aula. Eu não considero que seja privilégio que os professores tenham um salário minimamente compatível com o custo de vida, né? O salário do DIEESE hoje, que é um instituto sério que faz pesquisa sobre o custo de vida, aponta aí que perto de R$3.000 seria o salário mínimo para garantir o custo de vida, né? Eu não considero privilégio que professores tenham acesso à formação efetiva, que tenham um cargo, um plano de cargos e salários que incentive, por exemplo, a sua formação, e não só a formação continuada, mas a formação, o investimento na sua formação de pós-graduação, né? Especialização, mestrado, doutorado, que o atual governo retirou do plano de cargos e salários dos professores, né? O incentivo a essa qualificação na forma de benefícios salariais. Eu considero que tenta estabelecer uma relação de privilegiados dentro da categoria profissional professor, a política de bonificação que foi implementada. Essa meritocracia que eles querem implantar e os professores não querem. Mas aí sim, Padre Jesus, aí eu considero que seria constituir um grupo de privilegiados. Por quê? O que implica no resultado da qualidade do ensino? Não é só o trabalho do professor. O trabalho do professor é fundamental, mas nós temos resultados diferentes no processo de aquisição do conhecimento, de construção do conhecimento, se a gente levar em conta, por exemplo, as regiões com maior desenvolvimento econômico e social. As regiões com maiores problemas sociais têm também maiores problemas educacionais. E aí nós teríamos, na meritocracia, o professor que dá aula na região que tem maior benefício social dentro do estado de Goiás, com possibilidades de melhores resultados, seria bonificado, porque está trabalhando numa região, mas aquele que está trabalhando numa região com maiores problemas sociais, com maiores dificuldades, inclusive de permanência dos alunos, com uma rotatividade de alunos muito grande que ocorre em algumas regiões, esse nunca atingiria a meta para ser bonificado. Isso é constituir um grupo de privilegiados. Nós somos terminantemente contra a meritocracia. Professor tem que ser valorizado pelo trabalho que faz, onde quer que ele dê aula. E quem não faz trabalho competente? Mas aí nós temos outros mecanismos para poder... Não tem como eliminar professores omissos. Nós temos outros mecanismos para isso. Por exemplo, investir numa formação qualificada, né, que qualifique também esses professores, incentivar
possibilitar que os professores não sejam sobrecarregados com uma carga horária. O professor do Estado hoje dá aula de manhã, à tarde e à noite para ter um mínimo de condições de manter a sua própria família. E ainda assim ele não consegue comprar um livro, ele não consegue ter tempo para lazer, para cultura, que é também extremamente formativo, e é um teatro, e é um cinema, ver um show, um musical. Isso praticamente não está incluído no dia a dia do professor, porque ele não tem tempo para isso. Vamos agora para a sua pretensão eleitoral. Qual é a pretensão para a sua campanha eleitoral? Qual é o objetivo da senhora envolvida nesta campanha eleitoral? Nós pretendemos trazer para esse processo eleitoral, e isso é um objetivo da coligação PCB-PSTU, a coligação que tem o nome, carrega o nome de Construindo o Poder Popular Goiás para os Trabalhadores. O nosso objetivo é apresentar um debate que normalmente não apareceria caso não tivesse uma candidatura com o nosso perfil, de trazer para o processo eleitoral uma real alternativa para a situação, para os problemas sociais, econômicos, que o nosso povo e nós, trabalhadores, e aí eu me incluo como professora, trabalhadora, os problemas que nós, trabalhadores, temos enfrentado. Nós temos dito que as eleições, isso nós dissemos em 2010, no momento que apresentamos a candidatura para o governo do estado de Goiás, que as eleições por si só não mudam a nossa realidade de trabalhadores, né? Os problemas de acesso aos bens elementares, aos direitos elementares que nós vivemos cotidianamente, problema de transporte, problema da saúde pública, da educação pública, como a gente estava discutindo agora. Estes problemas não serão solucionados ali a partir do processo eleitoral. Ano após ano, gestões após gestões, nós temos enfrentado os mesmos problemas. Chega o processo eleitoral, os candidatos vêm a mídia, né, vem para os meios de comunicação, prometem soluções imediatas e perfeitas para esses problemas. Ocorre o período de mandato desse governador, prefeito, qualquer que seja eleito, nós voltamos para outro processo eleitoral recolocando os mesmos problemas. Ou seja, a realidade já mostrou que há um esgotamento da possibilidade de solução dos problemas reais da população trabalhadora por meio do processo eleitoral. O que nós estamos dizendo e o que nós vamos reiteradamente colocar durante esse processo eleitoral? É preciso que nós, trabalhadores, nos organizemos. Candidata, só uma colocação. A senhora defende de forma incisiva os trabalhadores. Porém, os trabalhadores é resultado de um processo, de uma política desacertada no Brasil, onde o empresário paga um tributo caro e, se não fizer algo para beneficiar o empresário, o trabalhador também, ele é prejudicado. Esse discurso só em benefício do trabalhador não é um tanto quanto populista? Eu não considero, André, populista, eu considero realista e necessário. Porque o que nós estamos apresentando é o seguinte: quem produz a riqueza do país, quem faz com que o PIB do estado de Goiás esteja batendo recordes brilhantes na economia do Brasil, né, a economia goiana em relação ao Brasil, são os trabalhadores. É o trabalho que gera a riqueza. Mas para isso tem que ter empresas. Não necessariamente, André. Nós podemos ter espaços de produção com autogestão, que é o que nós defendemos. Nós temos o exemplo da Flasco, que é uma empresa que estava para ser paulista, não, é no sul. E que depois do processo de possibilidade de falência, os trabalhadores assumiram a empresa. Criaram uma empresa. Mas não tem patrão, né? Não tem patrão. Os trabalhadores produzem
e usufruem do resultado da sua produção, da riqueza que eles mesmos produzem. Então, essa história de beneficiar empresário, de produzir políticas de isenção de impostos para que os empresários tragam as suas empresas, né, o capital estrangeiro e nacional se instale aqui no estado de Goiás. Só sobre carga tributária, questão trabalhista, porque hoje já está comprovado que não é um salário ideal que a gente queria, mas o que impede são os altos encargos que são impostos às empresas, aos trabalhadores, que acabam desaguando no governo. E os empresários, eles são esse elo de pagar pouco para o trabalhador e ter que pagar muito para a União. A legislação que estabelece o salário, a composição salarial, que é uma forma de garantir a subsistência do trabalhador e a mesma que estabelece os encargos para os empresários, lógico, ela precisa de sofrer alterações e tudo, mas nós precisamos pensar também que esse empresário está pagando encargos e tudo. Quem sofre com isso, na verdade, é o pequeno empresário e tudo, né? Esse empresário que está pagando todos esses encargos, ele está lucrando também em cima do trabalho de quem está lá no chão da fábrica. Até porque se ele não tivesse, ele já teria fechado as portas. Bom, a sua coligação inclui o PCB e o PSTU. Qual que é a diferença das políticas apregoadas por estes dois partidos e o PT e o PCdoB, um irmão meio rejeitado? O irmão rejeitado o irmão que rompeu as relações consanguíneas, inclusive, foi construir outra trajetória no outro campo, né, diferente do nosso. Bom, PCB e PSTU são partidos socialistas, né? O PCB tem a perspectiva socialista enquanto um processo de transição para o comunismo, que é a sociedade sem a organização estatal e tudo. O PSTU também é um partido de fundamento socialista, tem algumas diferenças enquanto leituras políticas pontuais, né? Lógico, senão nós seríamos o mesmo partido. Não somos partidos diferentes, mas somos partidos que estamos junto nas lutas sociais, nas lutas pela educação de qualidade, nas lutas pelo transporte, nas lutas dentro da universidade, né, do movimento estudantil, nas lutas de trabalhadores, né, em vários locais, as manifestações de junho, atuamos conjuntamente. E é essa atuação conjunta nos movimentos sociais, de uma forma geral, que possibilitou que PCB e PSTU estivessem juntos nessa coligação. Para nós do PCB, uma coligação eleitoral tem que repercutir uma aliança que vai para além do processo eleitoral. Tem que existir afinidade política e ideológica. Nós não fazemos coligação eleitoral com partidos que não estão conosco nas lutas durante o ano todo. Porque essa perspectiva de transformação da realidade do trabalhador que faz com que o partido político seja instrumento de luta do trabalhador nas lutas diárias, o ano todo, não só um partido para aparecer em momento eleitoral. Agora, os senhores estão, e a senhora está acreditando ainda em socialismo, mesmo depois da dissolução da União das Repúblicas Sociais Soviéticas? Olha, Padre Jesus, nós temos muitos estudos, os comunistas do PCB têm estudado bastante a realidade que está posta não só no Brasil, como internacionalmente, né? O estudo dessa realidade contemporânea, de fato, para fundamentar o que nós estamos chamando de alternativa socialista brasileira, né? Alternativa socialista para o Brasil. E o que a gente tem percebido em escala mundial, aqui no Brasil e aqui concretamente no estado de Goiás, muito próximo de nós, é o esgotamento da perspectiva capitalista como alternativa histórica para a humanidade. Não, a perspectiva socialista não existe apenas nessas experiências concretas
e carregadas da sua historicidade, né? Nós não temos um modelo, a perspectiva do PCB hoje não é pensar a extinta União Soviética como modelo para o Brasil. O que nós compreendemos hoje é que não há alternativa num médio prazo, né, do ponto de vista histórico, para as demandas da população, se nós não revertermos a lógica do capital, a lógica de mercantilização da vida que está colocada que está, por exemplo, incrustada no Estado. O Estado hoje representa, ele é ocupado por representantes dos grupos econômicos. Aqui no estado de Goiás nós temos que o agronegócio, o polo farmoquímico, as empresas montadoras, né, de carros que vieram aqui para o estado e outras empresas que lucram muitos recursos às custas do trabalhador, estão financiando as candidaturas que estão tendo sucesso eleitoral. Depois que esses candidatos assumem os seus postos, aí, os seus cargos, né, eles estão comprometidos em viabilizar condições de lucratividade para essas empresas. Existe algum modelo no mundo de hoje ainda de socialismo? Nós temos um grande respeito, não como modelo, tá? Porque eu já disse que não existe modelo. São modelos que não são modelos. Não são modelos para serem copiados, mas são experiências que merecem a nossa atenção, que merecem o nosso olhar, que merecem o nosso estudo. Por exemplo, a pequena ilha de Cuba, que desde a década de 50 do século passado, mesmo enfrentando todos os embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos, conseguiu implementar uma educação de qualidade, efetivamente, uma saúde de qualidade para todos, educação para todos, reverter o analfabetismo, coisa que muitos países aí considerados... Qual foi a última vez que a senhora esteve em Cuba? Eu nunca estive em Cuba, mas eu não preciso ir a Paris para saber que a Torre Eiffel existe. Sabe que existem duas Cubas, a do capitalismo e aquela da pobreza? Nós temos vários estudos sobre Cuba, muitos comunistas do PCB passam anos em Cuba para formação, para estudar. Cuba exporta médicos, para vários locais do mundo, e médicos muito bem formados, além de garantir a saúde básica, ainda tem pesquisa de ponta e o acesso universal a essa tecnologia da saúde que é desenvolvida. Mas é apresentada como uma expressão da miséria e da indigência e pobreza no mundo de hoje. De fato, existem duas Cubas, como o André está colocando. Uma, que é a Rede Globo, a Veja e os meios de comunicação que patrocinam, né, e propagandeiam o capitalismo, mostra, né, que é uma Cuba totalmente distorcida também, e uma que os estudiosos, que as pessoas que desenvolvem pesquisas conseguem chegar lá dentro, pesquisar e dizer, olha, isso avançou muito, isso precisa avançar mais, isso avançou muito pouco, né? Porque não significa que não existam problemas, né? É como o padre perguntou sobre modelos, eu estou destacando aspectos que merecem a nossa atenção. A China não é comunista mais, né? China é um socialismo de mercado, né? Nós vamos fazer o seguinte... Só a Coreia do Norte, viu? E olha que essa semana, né, tiveram problemas. Faremos um breve intervalo comercial e daqui a pouco o Padre Jesus Flores continuou conversando com a candidata Marta Jane, ela que é da coligação Construindo o Poder Popular Goiás para os Trabalhadores, formado pelos partidos PCB, né, que é o Partido Comunista Brasileiro, e também pelo PSTU. Um instante só, a gente está de volta. Poderiam impedir, mas graças ao nosso departamento jurídico conseguiu reverter só contra o Flamengo. Reverteu, não. Que vai, não conseguiu? Suspensivo, né? Não, isso não.
Goiás conseguiu efeito suspensivo. Aí o que acontece? Será julgado. Como pleno, onde o Será recurso vai fatiado. ser julgado, Isso. mas o pleno só se reúne de 15 dias, Sim. então é dia 21. Então até o dia 21, o Goiás joga normalmente no Serra contra o Inter, contra o Atlético do Paraná e contra o Cruzeiro. Ponto. Aí quando dia 21 for julgado, se for mantida a punição de 4 jogos, o Goiás não joga no Serra contra o Flamengo, contra Palmeiras, contra Atlético Mineiro e contra Figueirense. Como o Goiás é reincidente em 2 jogos, eu não acredito que no Goiás vai conseguir a absolvição e muito menos a punição de 2 jogos. Para mim, o Goiás vai ter a punição no pleno de 3 ou 4 jogos. Na gíria, né, De André? 3 Vai ou 4 refreguei. jogos. Agora, com relação ao que Daniel. o Daniel colocou aí, concordo com ele na questão polícia. Agora, Daniel, como é que vocês estão no Serra lá, vocês não viram quem soltou essa bomba lá, no meio de vocês? Não viram não, Daniel? Por que você não viu indo lá até a polícia? Vocês não viram não? André, É muito fácil agora chegar e falar que a culpa é da polícia. Concordo com você. A polícia errou ao deixar entrar no Serra. Vistoria mal feita. Mas agora e vocês estão na arquibancada lá? Vocês não conseguem ver quem é o cara que tá soltando a bomba, não? André, Qual que pelo é? que eu soube, pelo que falaram, a bomba não foi soltada na arquibancada, né? Em cima lá embaixo. Eu ouvi a bomba, eu tava no gramado e eu ouvi a bomba lá eu dentro. também ouvi. Porém é o seguinte, é a mesma coisa de um amigo meu soltar uma bomba lá, não é da Força Jovem, eu não tem como eu saber se ele soltou a bomba. Eu acho que é o seguinte, não pode Eu com toda responsabilizar a a organizada honestidade. por Ó, isso. eu admiro muito o Cleomar, o Evandro, pessoas nota 1000. Nossos amigos. Se eu sou um dos dois, eu já tinha largado esse negócio de organizar há muito tempo. Daria um tempo. Ó, para que esse trem por 1, 2, 3 anos, daqui 3 anos voltaria com isso. Porque o Cleomar é um cara nota 1000, o Evandro é um cara nota 1000, os dois não merecem os que eles estão recebendo de críticas nesse momento. Então eu, na minha visão, se eu sou um dos dois, eu daria um tempo com a torcida. 3 anos, 2 anos, parava com isso, e daqui 2 ou 3 anos eu voltaria com isso. Mas realmente é isso que acontece. Posso falar pra você, eu fiz muito tempo galera pela Rádio Aliança, lá no meio da torcida, eu já vi torcedor passando pela grade. Os policiais não ficam na grade. E na entrada lá, vocês torcedores, eu já vi lá, presenciei lá, é um tumulto. Ali passa de tudo. Ali é um tumulto, o policial fica assim, dando baculeiro. Eu fico ali no meio da galera fazendo entrevista ali. Rapaz, o policial não dá mesmo não. De repente aquela avalanche assim, tudo passando policial, vai entrando assim, quando é tumulto, é só entrando. Rapaz, passa ali despercebido. Então a polícia, vistoria se iniciou, mas sempre passa despercebido. Sabe por quê? Vistoria mal feita, ué. Mas é Vistoria mal feita. tumultuado. Eu também não vou alisar a polícia aqui não. Moça, É vistoria mal feita. Rapaz, Coloca alguém lá na parte do Serra lá que entra esses trem, ué. O ideal seria detector de metais. Ismael, O portão, que é aquele Olha lance só. do Serra que é aberto. Sim, Sara. eu já fui pro estádio Serra Dourada várias vezes, ninguém me contou. Eu já fui direto da academia com mochila, já entrei lá com mochila. Poucas vezes revistaram minha mochila, poucas vezes. Se eu quisesse entrar com arma de fogo, com qualquer coisa, Mulher eu entraria. olha. Pois é, mas quantas meninas que vão com aquela parte mais da malocada não vão com mochila, com essas coisas? mas assim? elas vezes vistoria, você Marcelo não. está muito calado. Marcelo tá na resenha, Marcelo. Ainda mais, além da polícia, também outro ponto. Porque aí entra lá naqueles vãos do Serra, lá na. Como é que chama aqui? Treinar? Grades. Nas grades. Ô Serra Dourada, vocês não têm dinheiro, não sei, todo jogo, vocês não pegam 10% de aluguel aí dos jogos? Por que vocês não fecham isso? Não tiram as grades e faz o muro ali? Entendeu, pessoal do Serra Dourada? Eu quero ver, tem que ter aqui tem que ter ventilação com o Serra tá fechado por Pelo cima, amor de Deus, você quer me ajuda aí, rapaz. O cara vai tomar cerveja lá perto da grade, vai pra aquele... tomar cerveja na grade. Os bares perto da grade. Os bares perto Eu puxo o saco de Serra Dourada em polícia. O bar perto da grade, senhor. Polícia e Serra Dourada. Tem dinheiro. O bar perto da grade, lançado na grade. Programa fazer média aqui, rapaz. Já estourou, ele foi pro linha de torcida, mas vamos conversar, vamos voltar aqui. Agora, só enquanto não sai dessa linha de torcida, mandar um abraço aqui para o Donizete. Ele é lá do setor Vila Nova e ele faz parte da torcida organizada do Vila e acompanha a gente. Não só ele, mas vários vilanovenses. Então, Mas é bom, um abraço a todos os vilanovenses, um beijo ao Donizete e continua nos acompanhando. Mas é bom a Sara falar isso aí, porque o pessoal esses dias fica encabulado comigo. Mas eu não entendo você, ué. Você manda abraço pra gente da Esquadrão, você manda abraço pra gente da Sangue Colorado, eu tenho empresário vilanovense que no seu Tribo Verdão. É um programa que, graças a Deus, é muito carismático.
Pessoal do Vila Nova assiste mesmo, André. Assiste mesmo o Tribo do Verdão. E é uma pena que o Vila Nova esteja nessa situação. Que o Vila Nova caiu para a Série C. É brincadeira, né? Vamos falar do Goiás. Paulo chora pelo Vila. Paulo chora pelo Vila e adora o Tribo. E é louco o Tribo Verdão. O Paulo foi contratar o Tribo Verdão para cá, peso de ouro. Brincadeira, viu? Um abraço para o Paulo. Vamos falar aqui a respeito então desse jogo, né? Vamos voltar ao assunto do jogo. E quando a gente lembra das. Marcelo falou. O Marcelo vai falar, porque o Marcelo não vai ficar falando muito sobre torcida, né? É porque é brincadeira, não vai levar a nada. Vou começar com o Marcelo por falar sobre isso. Quando lembramos da escalação do Goiás, quando lembramos das alas, meu amigo, Moisés na direita e Lima na esquerda, dá tristeza, Marcelo? Antes do Marcelo falar... Ué, antes de você falar... Tá difícil. Antes de você falar, o Marcelo tem uma escolinha de lá agora. Jogou com o time do Fabinho, com o time do Atlético. Não pipoca, não. Você tá calado. Eu acho que você perdeu. Não, os meninos foram bem. Mas ali o mais importante não é isso, né, Totão? O importante é os meninos placar, correrem, rapaz. né, de se divertir. Ficou placar. Ele ganhou um e eu ganhei o outro. Tá bom? Já que o Totônio falou, Marcelo, fala aí sobre a sua escolinha. Qual é o telefone da escolinha? Sim, é 3097-4164. 3097? 4164. 4164, a escolinha do Marcelo Batista, que já jogou, craque do Goiás. Comente aí, o que você acha das alas do Goiás, Marcelo? Olha, é complicado, né? Eu acho que também não é de agora, né, que o Goiás padece dessas dificuldades. Hoje, não só o Goiás, mas no Brasil inteiro, me fala aí 2 laterais aí, né, ou 3 que tem arrebentado, tem se destacado. Eu acho que Goiás, né, carece ali de uns alas melhores, eu acho, né? Mas a dificuldade... Depois que o Matheus foi para a França, isso, brincadeira. A dificuldade de opção, né, no mercado, questão financeira. Eu acho que o Goiás, né, todo mundo é ciente disso, o Goiás está tendo dificuldades nesse sentido de trazer jogadores, principalmente pelo lado financeiro. Mas tranquilidade, eu acho que o mais importante são os resultados, entendeu? E com o passar do tempo, com os jogos aí, a tendência é melhorar. O William Matheus, quando chegou aqui, né, foi pro Palmeiras, foi considerado um dos melhores, foi o melhor lateral esquerdo, né, o ano passado, no Brasileiro. Sim, sim. Né, e foi o alvo de muitas críticas. Você falou de citar alguns, a maioria dos ruins passaram pelo Goiás. Mas ele demorou a firmar. O Egídio também, né, vai arrebentando. que ninguém falava que iria chegar no Cruzeiro e jogar o que está jogando. Então, é sequência da tranquilidade, entendeu? O Goiás está numa reformulação, queira ou não queira, né? Muitos jogadores jovens. E eles também, esses 2 jogadores chegaram agora. Então, eu acho que a gente tem que ter precaução na hora de criticar, dar tranquilidade, porque senão fica naquela, sabe, Ismael? Sim. Hoje os caras não prestam, aí amanhã presta, aí depois da manhã já não presta de novo, aí você não tem critério. E demorou uma linha no Goiás também, né, Baixão? Eu acho que tem que dar tranquilidade, deixar os caras jogar, e eu acho que o mais importante, que o time está bem na tabela, entendeu? Pelo investimento, por tudo que está acontecendo aí. Tranquilidade, eu acho que o sistema tático é bom, e tranquilidade aí tem tudo aí para estar evoluindo dentro da competição aí e chegar até mais longe. E o Goiás é o 8º colocado hoje, e vou falar uma coisa depois aqui, vou te falar, né? Você sabe, tanto que eu sou polêmico, coerente com assuntos, que eu vou falar agora um assunto que me deixou estarrecido também, mas depois do recado do Shopping do Escritório. Você sabe, né? A maior indústria de Goiás, do Centro-Oeste, é um Shopping Escritório. É isso, André Rodrigues? Móveis para todos os fins, para escritório, tem longarinas, tem racks, gabinetes, mesas, cadeiras giratórias. Você é empresário de todas as finalidades, todos os segmentos, aliás, e também você profissional liberal, você é advogado, você é contador, vai montar seu escritório? Shopping do Escritório em 3 endereços, sempre um perto de você. Tem em Campinas, tem no setor Pedro do Vico SPL e tem no centro também, Shopping Escritório. É só visitar o site, né, André? shoppingnoescritório.com.br e conhecer os produtos dessa empresa goiana que está conquistando todo o Brasil, viu, Ismael? Sim. Algum recado, Sara? Não, o pessoal aqui participando bastante. Teve um telespectador aqui que não deixou o nome, mas ele faz uma pergunta direcionada ao André. Ele quer saber se ele tem alguma notícia do Léo Lima, já sabe para qual time ele deve ir, se teve alguma informação, se ele vai para o Flamengo. É mesmo, Léo Lima, porque o Totônio falou, nós surgimos do assunto, Léo Lima. Primeiro, esse Léo Lima, quando veio para o Goiás, na primeira gestão dele,